Iniciamos o boletim de notícias do Jornal Diário de Caratinga desta quarta-feira, 30 de junho. A primeira notícia é a respeito de uma nova etapa da campanha de vacinação contra o coronavírus em Caratinga, que agora contemplará pessoas acima de 48 anos. Pois a partir desta quinta-feira, dia 1º de julho, pessoas sem comorbidades a partir de 48 anos poderão tomar a vacina contra o novo coronavírus. A vacinação acontecerá nas unidades básicas de saúde, de 8 da manhã até as 10h30 e depois das 13 às 16. Aquelas pessoas que moram em áreas descobertas pelo PSF deverão procurar a unidade 5, das 8 até as 16 horas para receber a vacina. Agora as notícias da editoria de polícia, pois na manhã desta quarta-feira, a Polícia Militar desencadeou a Operação Bacamarte, que apreendeu grande quantidade em dinheiro e também em drogas. Nós vimos desenvolvendo aí na área do 62º Batalhão de Caratinga e nos seus outros 24 municípios a Operação Bacamarte 5. O que é essa operação? Nós tentamos aí prevenir crimes contra a vida e realizar a apreensão de armas de fogo. E surgiram nos últimos meses diversas denúncias envolvendo os 2 cidadãos que foram presos na data de hoje. Essas denúncias davam conta do tráfico de drogas que eles estavam praticando aqui na nossa cidade. Inclusive, nas denúncias eles citavam aí o veículo envolvido e os nomes e apelidos dos infratores, contumazes na prática do tráfico. Então, a Polícia Militar, aí, por meio de parcerias com o Judiciário, ela conseguiu aí um mandado de busca e apreensão para 3 alvos e esses mandados foram cumpridos na data de hoje em 3 endereços, no bairro Limoeiro, bairro Centro e bairro Anápolis, todos aqui de Caratinga. E na oportunidade, na casa do alvo principal das denúncias, nós logramos êxitos aí em apreender aproximadamente R$30 mil em dinheiro. E na casa dos pais dele, mais R$37.526 em dinheiro, além de vasta quantidade de droga, aproximadamente 21 quilos de maconha em barras, 2,5 quilos em cocaína, em barras também, 2 pistolas calibre 380, vasta quantidade de munição e muito material para indolagem desses ilícitos aí, desses entorpecentes. Esse alvo principal em qual bairro e como que essa droga estava condicionada? A droga estava condicionada dentro de malas de viagem, dentro do quarto dos pais, da mãe e do padrasto do alvo principal, na residência deles no bairro Anápolis. Tenente, esses homens que foram presos, eles já têm passagem pela Polícia Militar? Sim, incluindo aí passagens por tráfico de drogas, entre outros crimes. Tenente, foi apreendida aí uma quantia aproximada de R$65 mil em dinheiro, R$66 mil. R$67.526. A PM acredita que essa quantia seja proveniente aí do tráfico de drogas? Bem provável que sim, em virtude da vasta quantidade de dinheiro, tudo em moeda corrente, né, em dinheiro trocado, a gente acredita que sim. O veículo foi apreendido, né? Qual que é o envolvimento desse carro aí nessa ocorrência? Sim, nas denúncias provenientes do Disque Denúncia Unificado, que são repassadas para a Polícia Militar através do número 181, em uma delas citava que o autor e o seu coautor utilizavam Honda Civic e inclusive citava a placa do veículo, dando conta de que eles utilizavam esse veículo na comercialização de drogas aqui na nossa região. Só para ficar claro, o alvo principal, ele morava em qual bairro? No bairro Limoeiro. E no centro, qual que era o alvo? Era o segundo autor presente nas denúncias, né? Os pais, eles sabiam desse envolvimento, já que a droga estava na casa da mãe? Sim, eles sabiam do envolvimento do filho. E eu acrescento ainda que durante as diligências na casa do autor principal da alvo das denúncias, onde não foram encontradas nenhuma substância ilícita, apenas vasta quantidade de dinheiro, ele não sabia que o mandado estava sendo cumprido simultaneamente no endereço dele e na casa dos pais. Assim que ele tomou ciência, ele, na presença das testemunhas, ele assumiu a propriedade das drogas, das armas e do restante do dinheiro que estava na casa dos pais. Ainda na editoria de polícia,
a imprensa esteve na sede do batalhão aqui em Caratinga, onde foram apresentados dados estatísticos sobre a criminalidade. Segundo o tenente Fábio, houve uma considerável queda. Através das análises criminais que a Polícia Militar realiza periodicamente, semanalmente, para ser mais exato, a gente consegue acompanhar onde que o crime está acontecendo, como que está acontecendo, quem está praticando, os principais objetos que estão sendo furtados. Então a gente consegue observar 5 tipos de modalidades de crime que têm incomodado em muito a comunidade. A gente tem a situação dos furtos em residências, em geral, residência, apartamento, casas. Você tem os furtos no interior de estabelecimentos comerciais, os arrombamentos. Você tem os furtos no interior de estabelecimento comercial, onde quem é a vítima é um cliente, é um cidadão que foi ali praticar uma compra e teve algum objeto furtado durante a sua compra. E você tem também a questão dos veículos. Você tem o furto de veículo e o furto no interior de veículo. Então, são essas são as modalidades criminosas, né, que acontecem principalmente na cidade de Caratinga, que é a sede do batalhão, é a cidade de maior porte, é a cidade que recebe um público flutuante muito grande, principalmente aí nos dias de segunda e sexta-feira. A gente recebe pessoas de várias cidades ao redor que vêm realizar compras, consultas, exames em geral. E a gente continua tendo como principal objeto produto de crime o aparelho celular. Você tem também questão de objetos eletrônicos, né, notebook, e principalmente objetos de valor de fácil transporte, que são facilmente comercializados em locais de ponto e tráfico de drogas e através também de receptadores. Então, a Polícia Militar, em acompanhamento desses registros, semanalmente realiza ações para estar se preparando para prevenir e até mesmo reprimir essa modalidade de crime. Por que o celular ele é tão um objeto de desejo das pessoas que cometem esses crimes? O aparelho celular, ele é hoje a tecnologia é difícil acompanhar. Então, cada dia você tem telefones com mais recursos, cada vez mais caros, e é um objeto de fácil transporte, pequeno, que pode, e ele tem uma aceitação muito grande no mercado, o que a gente chama no mercado criminoso. Então, você compra um aparelho celular muito caro, com muitos recursos, cada vez mais chique, e ele tem uma aceitação muito fácil no meio criminoso. Moeda de troca? Sim, como moeda de troca, principalmente, né, troca com drogas principalmente. Há alguma região aqui de Caratinga que esse crime é mais frequente? Como eu disse, Caratinga é a sede do batalhão e como ocorre em diversas cidades, né, quando você fala em furtos, você lembra principalmente da área central da cidade. E em Caratinga não é diferente. A gente vê aí que a área central da cidade, ela responde por 23% dos furtos que ocorrem nas 25 cidades de responsabilidade do batalhão. Então, é um número que incomoda e, por isso, é motivo de preocupação do comando da unidade. Então, o centro da cidade, a gente, através de análise, conseguiu observar que os furtos têm ocorrido principalmente nos principais corredores da cidade. São locais ali onde que ocorre o trânsito de muitas pessoas, veículos, e é onde que nós estamos potencializando as nossas ações para poder prevenir e reprimir esse tipo de modalidade criminosa. Paralelamente, existem campanhas que a Polícia Militar realiza como a foco na prevenção, que começou com a distribuição de materiais. Poderia pontuar o que foi feito nessa campanha? Sim, é uma campanha que iniciou no ano de 2019, então a Polícia Militar está sempre mudando, né, as estratégias de acordo com a evolução do crime. Então, a gente faz esse acompanhamento e consegue, principalmente, né, é importante destacar aqui, a parceria da Polícia Militar com a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário, porque quando a gente consegue identificar o autor, e principalmente nos casos que ele não é preso em flagrante, o envolvimento de todos esses órgãos é fundamental para retirar a circulação dos infratores. A gente teve queda, né, do ano passado para esse ano, teve queda, mas isso aumenta a responsabilidade ainda mais da polícia. Né? Sim, a Polícia Militar realiza esse acompanhamento constante e quando a gente analisa o mês de junho do ano de 2021, ou seja, do dia 1º ao dia 27, se você observar em relação ao mesmo período do ano passado, a unidade conseguiu apresentar uma redução na casa de 6,28%. Enquanto que se você analisar o período
acumulado, que a gente chama, ou seja, do dia 1º de janeiro de 2021 até o dia 27 de junho, relacionado ao mesmo período no ano de 2020, conseguiu uma redução na casa de 11,21%. Então, é um número positivo, ou seja, a Polícia Militar tem conseguido apresentar resultados positivos na redução da incidência criminal, mas, em contrapartida, né, cada vez isso aumenta a nossa responsabilidade e a nossa preocupação em cada vez mais reduzir o crime. E, automaticamente, para a gente finalizar aqui, a população também precisa ser parceira nisso aí, atentando, né, às medidas preventivas para evitar a presença do criminoso. Sim, né, é uma coisa que a gente mencionou com relação... É uma situação que, inclusive, é prevista na Constituição Federal, né? A segurança pública é direito e responsabilidade de todos, ou seja, é muito importante o papel da comunidade, dos donos de estabelecimentos comerciais, os moradores de residências, com relação à adoção de medidas de autoproteção. A gente vê que quando você tem uma residência que o cidadão, às vezes, oferece elementos dificultadores para o autor, a tendência é ele procurar um outro local que não tenha, pois você vê que as pessoas, quando adotam essas medidas, quando elas se envolvem em processos de colocar grades, colocar cercas, circuito de câmera, de imagens, inclusive essas ações auxiliam muito a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário na redução da incidência criminal. Por enquanto é só, uma boa noite a todos.